Mais tarde eu ligo para tu, eu quero falar contigo de novo. Pode começar a aula. Então, nono ano, certo? Aula de português nono ano. Aí a gente tem aqui vocês amanhã. Tem aula que hora, João? 9. 9? Como assim que é 9? Não é 9, não. É 8h20, João. 8h20, português. 9 horas, português, nono ano. Nono ano de 8h20 e 9 horas. Aí a aula vai ser de 7, não? Nildo. Nildo. Oi. A aula vai ser de 7 horas, não? Não. Amanhã é 8h20. Coisa boa. Vocês vão dormir um pouquinho mais. Tá. Gabriel, talvez, fica reclamando. Cadê Gabriel aqui? Cadê Luísa aí? É Gabriel que mais reclama. Aí, amanhã a aula é 8h20, 9 horas e 10h20. Viu? 10h20, só duas, só? Hã? É só duas, gente? Amanhã a aula é 8h20, 9 horas e 10h20. 3, coisa boa. Hoje a gente tem 5. Hoje foi quanto? 5. Isso. Com essa agora é 5. É verdade, 5 aulas. Então, nós vamos aqui terminar aqui essa questão. Arthur, assistente, não esquece de passar o nome dos presentes, viu? O nome dos presentes aqui, que estão na aula. Aqui. A página é 150. Amanhã a gente vai adiantar aqui um monte de assunto, viu? Tem um monte. Vou fazer isso agora. Obrigado, Arthur, assistente nota 10. Ainda falta a gente. Mas fazer o quê? Eu não vou estar ligando para mais ninguém. Gabriel e Maria. 1, 2, 3. Lembrar da conversa da primeira aula, viu? Eu estou aguardando quem foi, quem não foi. Conversa? Uhum. Conversa de quê? O negócio do zap do professor. Ah, rapaz. Eu não sei de nada, não sei nem o que é isso aí. Uhum. Eu também. Negócio de zap e tal, sei lá. Aí, olha só. Nós temos aí as questões as questões dessa historinha aí de romance, certo? Qual página? Nós temos aí a questão do Oi. Qual página? É página 151. 151. Ah, certo. Tá aí na tela, não? Não, tá não, colocou não. Coloquei. Não, mas eu tô livre, eu tô com o livro. Pronto, então na página 151 nós começamos a ver a história em quadrinhos. Tem história em quadrinhos que ela é só linguagem verbal. Tem história em quadrinhos que ela é linguagem verbal e não verbal, certo? Aqui nós temos que história em quadrinhos é uma narrativa, é uma sequência, é um quadro sequencial. Nós temos as tirinhas. As tirinhas são sequências de três ou mais. A tirinha, que zoada é essa aí, hein? É o ventilador de Davi. Davi, afasta esse ventilador aí, tá parecendo um terremoto. Muta o microfone. Desculpa. Muta aí, só fala quando for necessário. Aí, olha, nós temos aí essas tirinhas. As tirinhas é uma sequência de 3 ou 4 quadros. Então, nós temos a tirinha, aí tem os nativos,
Os nativos são colonizados, são mortos e tal. Aí depois esses colonizadores viram colonizados pelo Império Romano. Aí o Império Romano, alguém mata o imperador, aí vem outra guerra. Aí tem mais outra aqui. A história do homem, parte 4, de 6, né? 4 de 6. Aí tem essas pessoas aí. E depois tem as bombas. Tem a história do homem, parte 5 de 6. Tem aquela bomba atômica, que as pessoas estão lá e tal. E depois disso tem o último quadrinho, a história do homem, parte final. Aí tem um homem todo espedaçado, todo lugar espedaçado. Aí uma outra pessoa está ali, conta outra história. Isso aí é a mãe contando as histórias para as crianças, certo? Então, é uma sequência narrativa. Então, nós temos aqui a sequência narrativa. Leia aí para mim, Marcos. Certo. Sequência narrativa. Os quadrinhos que finalizam a tira e os que iniciam a seguinte constroem uma sequência mostrando que o agressor, de um momento da história, passa a ser o agredido posteriormente. O que isso pode significar? Aí, então, a repetição dos elementos da narrativa. Personagens, homens e ações, agressões se repetem ao longo da história. Quais os efeitos de sentido provocados por esse recurso? Você acha legal ou você tem assim uma certa repulsa? A letra Guerra C, nunca é armas... legal, né, Marcelo? Hã? Guerra nunca é legal, né? Nunca é legal, né? Principalmente porque a gente vê aí os exemplos das guerras mundiais e nunca é legal. Aí, ó, armas usadas nos diferentes tempos, lanças e flechas, espadas, fuzis, bomba atômica, nas tiras das partes 4 e 5, que diferem em relação à consequência do uso das armas. Sempre a gente vai ver a matança, né? A consequência é essa. Homem no primeiro quadrinho da última tira. O homem está todo, que sensação ele provoca? A gente sabe que é sensação de tristeza, né? Que destruíram tudo. Figura feminina no último quadrinho. Ela diz uma frase irônica, conta outra história. Aí o que isso pode significar? Que ele contando a história, né? Aí as crianças todas com medo e ela nem aí achando que ele está mentindo, certo? Então nós temos aí essa questão da sequência narrativa, a sequência conversacional, como a gente viu aqui em cima. Cadê? Aqui, ó, quadrinhos e unidades narrativas. Aí a gente está vendo essa questão da narrativa, certo? Isso é uma história em quadrinhos. A história na história. Lê aí para mim, Davi. Aonde o senhor está compartilhando tela? Sim. Não, tá não, aqui pra mim. Tô não? Ai, peraí. Ah, não, Marcos, eu ia dizer, mas... Tá não, professor. Oxe, menino, e era aí, eu tava esperando, e eu aqui lendo. Oxe, gente, minha gente, eu tava falando aqui, ó. Eu falei dessa história toda. E eu olhando o livro aqui, eu pensando que tava compartilhando a tela. Aí, mas eu deixei calado, deixei quieto. menino, olha, aí eu falei aqui da parte 2 de 6, da parte 3 de 6, a história do homem. Meu Deus do céu. Aí aqui, ó, a gente leu isso aqui, ó. A gente leu isso aqui. Aí esse homem todo despedaçado vai para casa e conta a história. Aí a esposa dizendo, conta outra história. As crianças todas amedrontadas pela história que ele contou e ela fazendo a comida e achando que ele está falando mentira, certo? Então agora eu vou pedir para Davi, obrigado, Davi, pela orientação, a história na história. Calma aí. O romance. Nesta unidade, você lê o capítulo de um romance. O romance, como conhecemos hoje, é uma narrativa literária, geralmente de longa duração, organizada com vários conflitos, que podem ocorrer em espaços e tempos variados.
Originalmente, romance era o nome dado a línguas usadas pelos povos que viviam sob o Império Romano. Mais tarde, passou a designar as composições literárias populares, folclóricas e, posteriormente, as narrativas de ficção, de ficção sentimentais ou fantasiosas. Em prosa ou em verso, no século XVIII, eu acho, Século XVIII, o romance tornou-se o porta-voz das ambições e desejos das pessoas da época, constituindo um passatempo e, às vezes, um meio de fuga do cotidiano. O escritor era pago para oferecer uma imagem otimista e leve da vida. Era o romance romântico, com histórias de encontros, casamentos, realizações de sonhos e desilusões. No século XIX, o romance tornou-se instrumento de crítica à sociedade. Os acontecimentos narrados em memórias póstumas de Brás Cubas revelam um pouco do ambiente social e dos fatos históricos do Rio de Janeiro da época. Veja algumas fotos dessa época que são documentos históricos. Então, nós temos aqui essas fotos, né, que era da época do romantismo. Lembrar, existem vários tipos de romances. Existe o romance policial, existe o romance moderno, existe o romance de aventura, o romance de vampiro, né, que é ficção. Existem vários tipos de romance, viu? Aí, como diz, né, nos romances, nós podemos ver como era o estilo de vida das pessoas, como era a cidade, porque tem muita descrição desses lugares nesse período, certo? Então, nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, que ela é o centro do Brasil na época do Império, e ela era em Salvador, depois de Salvador foi transferido para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi transferido para Brasília. Então, como era o centro do Brasil, a capital do Brasil, tudo acontecia lá no Rio de Janeiro, certo? E lembrar que até a família real portuguesa, em 1808, veio para o Rio de Janeiro, fugida de Napoleão Bonaparte. E lá tem muitos escritores nascidos de lá que se desenvolveram. Então, aí tem uma foto do centro do Rio de Janeiro, em meados do século XIX, época em que se passa a história narrada em Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esse aí é Machado de Assis, quando tinha 25 anos, ele publica seu primeiro livro, Crisálidas, em que reúne vários poemas. Lembrar que ele era mestiço e ele, assim, sofreu muito preconceito porque nossa sociedade é racista, certo? Nossa sociedade é muito racista. E aí, imagine, nessa época que estava acontecendo a abolição da escravatura, logo em seguida, né, na virada do século, ainda era muito forte essa história de que existe uma superioridade branca no meio de uma sociedade como a brasileira, que é totalmente misturada, certo? Então, nós temos aqui o Machado de Assis, que ele foi um grande escritor. Os textos dele foi muito trabalhado, foi muito divulgado, e até hoje é muito visto nas universidades, e ele foi traduzido para várias línguas. Aí tem um trecho manuscrito de A Moeda de Vespasiano, capítulo 152 do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Olha aí o tipo de letra, vou botar bem grande, certo? Para vocês verem o tipo de letra, como era desenhado, certo? É bem desenhado aí, ó, certo? Bem desenhado a letrinha dele. Que o povo parecia que fazia caligrafia, certo? Então, tem esse tipo de letra aí, esse tipo de letra, esse tipo de manuscrito, e como eu disse a vocês, cada pedacinho do livro era colocado no jornal, no folhetim, e as pessoas iam lendo, querendo saber o final, e ele fazendo
aquela coisa que a novela faz, né? Que a novela é o folhetim romântico, folhetim eletrônico, né? Então, sempre querendo chamar a atenção para que a pessoa pudesse pegar e fazer com que a pessoa fosse para fazer a questão do livro, né? E no final era publicado o livro. Aí, mais uma... Deixa eu ficar quieto. Aí, o que mais chamou sua atenção nessas fotos? Então, é pessoal. E por quê? Olha aí como era escrito. As pessoas escreviam à mão, mandavam para o jornal datilografava, e que naquela época não tinha computador, né? Tinha máquina de datilografia. E aí tem essa questão. Aí, ó, o beijo nas diferentes culturas. O inspirado, certo? Beijo nas diferentes culturas. Aí tem aí, ó, o beijo inspirado, apaixonado, gentil, respeitoso e amistoso. O beijo é um gesto com diferentes significados em diferentes partes do mundo. No Japão, até há pouco tempo, o beijo era publicado, o beijo em público era considerado obsceno. Na Rússia, é comum os homens se beijarem no rosto, beijarem no rosto quando se cumprimentam. Na África, entre alguns povos, acredita-se que a pessoa beijada pode ter sua alma absolvida. Na Groenlândia, os esquimós se beijam roçando os narizes. E na Índia, beijar em público não é bem visto, certo? Não é bem visto na Índia. Aí tem os costumes, né? A gente sabe que cada cultura tem os seus costumes, certo? Seus costumes. E aí, esses costumes, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar. E se um dia a gente visitar, por exemplo, o Japão, se a gente visitasse lá muitos anos atrás, a gente saberia que eles não podiam beijar em público, que era considerado obsceno. E a gente tem que respeitar. E não pode praticar, né? Porque é uma lei daquele país. Se a gente vê 2 homens se beijando no rosto quando se cumprimentam lá na Rússia, a gente não pode ignorar, né? Não pode, a gente tem que respeitar, certo? Porque é um costume de lá. Se na África as pessoas se beijam, eles dizem que a alma, de uma certa superstição, a alma ela pode ser absorvida, né? Então tem essa questão. Na Groenlândia, os esquimós se beijam roçando os narizes. Então a gente vê, acha engraçado, a gente não pode também rir, né? Porque é o costume deles. E na Índia, beijar em público não é bem visto, né? A gente tem que respeitar também essa cultura. Aí isso vai um pouco mais de sociologia. Então, nós temos aqui um texto, um assunto chamado período composto por subordinação. O período composto por subordinação, ele vai falar sobre as orações subordinadas novamente. A gente viu as orações subordinadas, a gente viu as orações subordinadas substantivas, que ela tem a conjunção que e se, ok? E tem as orações coordenadas, que são orações independentes. Tem coordenada sindética e assindética. A sindética tem 5 tipos. Aí o segundo, período composto por subordinação, subordinada substantiva, ela tem 6 tipos, né? Eu falei para vocês. Agora vai vir a grande oração subordinada adverbial, certo? Essa oração subordinada adverbial a gente vai ver amanhã, tem 2 aulas, que é um assunto muito grande, tá bom? Então, a gente encerra a aula aqui. Até a próxima aula. Até, professor. Ok. Tchau. Tchau. Tchau, Boa vocês. tarde, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.